Olá, bem-vindos ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael. Se esta é a primeira vez que estás aqui no canal, quero convidar-te a ver os outros vídeos e principalmente o vídeo de introdução. Quero aproveitar para agradecer também a todos aqueles que têm estado a se inscrever no canal, ativando as suas notificações, dando o seu gosto, mas acima de tudo aqueles que têm estado a partilhar este vídeo. O conteúdo acredito ser muito bom, muito útil e também creio ser a vontade de Deus que este conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Por isso quero incentivar-te a poderes partilhar este conteúdo e que possas estar a gostar do curso que estamos aqui a fazer. Vamos então prosseguir. Hoje nós vamos avançando com o módulo 8, que é que a Bíblia ensina acerca do perdão dos pecados. Deixa-me começar contando uma história. Esta é a Laura e este é o seu irmão, o Lucas. Laura e Lucas são bons amigos, mas como todos os irmãos têm algumas coisas assim, às vezes algumas brincadeiras um bocado matreiras. E os dois foram visitar a quinta do seu avô Henriques. E o que é que acontece? Nessa visita, o Lucas, um bocado traquinas, levou a sua fisga e planeou brincar, tentando acertar em vários objetos. Acontece que na quinta do avô Henrique ele tinha lá um pato muito bonito, em que ele gostava muito. E nessas brincadeiras, apesar de todos os avisos, o Lucas atirou uma pedra na cabeça do pato do avô e matou. Bem, para azar do Lucas, quem estava lá a ver a cena era a sua irmã Laura. Então, a Laura estabeleceu um acordo com ele. Disse, olha, eu não vou contar nada ao avô, que tu mataste o pato com uma condição. Tu vais ter de passar a lavar a louça todos os dias em que me calhar. Bem, o Lucas, sem hipótese, pensava ele, pôs-se escravo da sua irmã e foi lavando e lavando, até um dia que ele se fartou e disse, não, não posso estar nessa vida, eu vou contar ao avô o que é que aconteceu. E foi e contou ao avô. E quando contou ao avô, o avô riu-se. Riu-se porque dizia que também tinha presenciado tudo e só estava à espera que ele pudesse contar. Pois é, meus amigos, esta ilustração mostra como muitos hoje vivem escravos de situações ou de pessoas, ou do passado, ou do presente, por um erro cometido. E iremos ver o que é que a Bíblia nos apresenta como solução para esta situação. No módulo passado, no módulo 7, nós falamos sobre a salvação. E para recordarmos, nós vimos as razões pela qual precisávamos ser salvos. O pecado trouxe maldição ao mundo natural. O pecado alterou a relação com Deus, nosso Criador e Pai. O pecador não pode resolver o problema do seu pecado. A maior consequência do pecado é a morte. O pecado trouxe alteração aos relacionamentos entre os seres humanos, mas vimos que uma das principais, se não a principal razão para sermos salvos é porque Deus nos ama. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Deus te ama, Ele quer te salvar. Foi isso que nós, resumidamente, tivemos a ver no estudo 7, onde vimos também que Jesus não só deu a vida por nós, como está vivo, temos um Salvador vivo, intercede por nós no santuário no céu. Não é assim conforme diz o livro de Hebreus 9, versículo 24. Mas agora vem a questão, será que ficamos só? Nada disso. Deus não deixou o ser humano só. E o próprio Jesus fez questão de dizer que, antes de partir, que não iríamos ficar só. Portanto, será que estamos sem ajuda depois de Jesus partir? Não. Em João 14, versículos 16 até 18, ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Foi esta promessa que Jesus fez. E então Jesus deixou o Espírito Santo como seu representante. E esse pormenor é muito importante para o estudo de hoje. Não é nenhum pastor, não é nenhum padre, não é qualquer outro líder de uma denominação que é o representante de Cristo aqui na Terra, mas apenas o Espírito Santo. Nós somos suas testemunhas, e há uma diferença entre ser testemunhas
e representantes. O representante do Espírito de Jesus é o Espírito Santo e vamos ver que ele tem uma obra muito importante a fazer, que Jesus nos apresentou. Ele tem a obra de nos consolar, ensinar e recordar os ensinamentos de Jesus. Vemos isso em João 14, 26, onde Jesus disse que quando aquele Consolador viesse, o Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. A propósito, Jesus chegou a dizer que ele testificaria dele. Uma outra obra do Espírito Santo é auxiliar o homem no processo de receber a salvação. E este é o ponto principal para o nosso estudo de hoje. Em João 16, versículo 8, Jesus descreveu a obra do Espírito Santo, quando disse que, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, vamos fixar aqui neste segundo ponto. A obra do Espírito Santo é auxiliar o homem no processo para receber a salvação. Como? Convencendo o homem do pecado, da justiça que há em Cristo, mas também do juízo. E vai haver um julgamento, conforme nós iremos ver no módulo mais à frente. Por isso, isto é importante porque se ele faz essa obra, então Hebreus 3,15 faz todo sentido quando nos diz que hoje, se ouvires a sua voz, não devemos endurecer os nossos corações. Então, o Espírito Santo vai fazer a obra de nos convencer do pecado. E nós vimos no módulo 7 que ninguém pode ser salvo se não reconhecer que precisa de ser salvo. Então, qual é o primeiro passo a dar? Para entendermos o primeiro passo, vamos a uma história que o próprio Jesus contou. Ele contou uma parábola, uma ilustração, e ele conta essa parábola por causa daqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e que desprezavam os outros e que por si só podiam se salvar. Ele diz que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um grupo que guardava a tradição e a lei de Moisés. Portanto, um fariseu pertencia a este grupo religioso. E o publicano, quem era? O publicano era um judeu que trabalhava para os romanos cobrando impostos aos judeus. E por isso, eles não eram muito amados. Aliás, eles eram mesmo desprezados pelos outros judeus. E diz que o fariseu, estando em pé, orava consigo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então temos aqui o primeiro homem que chega à igreja e faz essa oração, agradecendo porque, de facto, parece ter uma vida correta, não é? Mas Jesus continua a história dizendo que o publicano, este que era desprezado na sociedade, quando entra no templo, estando ainda longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Jesus conclui esta ilustração dizendo: digo-vos que este, o publicano, deixou justificado da sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Podemos então concluir que reconhecimento de que é pecador é chave, é o primeiro passo para obter perdão dos pecados. Mas vamos ao seguinte passo, que também é importante: o arrependimento sincero. O arrependimento sincero é uma tristeza pelo pecado em si e não apenas pelas consequências. Alguém pode confundir arrependimento sincero com remorso. Normalmente o remorso tem a ver com eu ficar com uma tristeza pelas consequências. Se aquilo não corresse tão mal ou tivesse saído fora de controle, se calhar eu não estaria tão arrependido, ou até mesmo nem sequer estaria arrependido, não é? Mas quando se fala de arrependimento sincero, é uma tristeza pelo ato em si, pela situação em si, independentemente das suas consequências. E leva a um desejo profundo de querer-se uma mudança. E Atos 2:38 diz-nos que
Pedro, fazendo o convite, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós iremos ter uma lição onde iremos tratar sobre o tema do batismo. Mas vejam, aqui Pedro diz arrepender-se para perdão dos pecados e que receberiam o dom do Espírito Santo. Também iremos aqui no canal, poderão depois mais tarde encontrar um vídeo onde falamos sobre o que é este dom do Espírito Santo nesta fase. Então vemos que o Espírito Santo trabalha para convencer do pecado, mas eu depois tenho de me arrepender, reconhecer que sou pecador, arrepender, para poder obter perdão dos meus pecados. Um outro ponto, um outro passo, um outro patamar muito importante é o poder da confissão. É uma outra etapa que tem de acontecer. Sabem, a confissão liberta o pecador ao mesmo tempo que funciona como um ponto de viragem na sua vida, um marco de mudança. Muitos pensam que a confissão não é necessária. Não, a confissão perante Deus de que pecamos, de que não agimos bem, ela tem um efeito muito poderoso, muito libertador na vida daquele que é pecador, porque ele vai se recordar do momento em que ele confessou diante de Deus a sua culpa, e isso vai funcionar como um marco na sua vida, e nós iremos ver que isto é muito importante. Vimos que Satanás é acusador. Para quando o pecador passa pelo processo da confissão, no seu quarto, ele ora a Deus, ele confessa a Deus, então esse momento fica registado como um momento importante, um marco, e que quando Satanás quiser lhe acusar de que ele não se arrependeu, ele vai se recordar. Isso tem um efeito libertador na sua vida. Então, confissão sincera faz Deus dar o seu perdão ao homem. Nós podemos ver isso no Salmos 32, versículo 3 a 5, que diz que quando eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoarás a maldade do meu pecado. Veja, ele diz, confessarei ao Senhor. É Ele, primeiramente, que nós devemos confessar o nosso pecado. E se no pecado que cometemos ofendemos alguém, claro, a seguir temos também de pedir a essa pessoa desculpa pelo aquilo que fizemos. Mas quem é aquele que tem o poder de nos perdoar o pecado? É Deus, e é Ele primeiramente que devemos confessar. E no Salmos 103, versículo 3 e 4 diz que Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, e redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. Portanto, vemos mais uma vez aquilo que estudamos no módulo 2, este Deus de amor, esse Deus que não quer condenar, quer salvar, contrariamente àquilo que é apresentado por Satanás desde o início, como um Deus que é mau, que quer condenar, quer a nossa morte. Quero voltar ao texto de Salmos 32, versículo 5, que diz-nos que confessarei ao Senhor, sem padres ou pastores, sem confessionários, sem penitências ou promessas e sem autoflagelos. Tudo isso são práticas que se vê em algumas denominações ou religiões para que o homem possa obter perdão. Isto não é o que a Bíblia ensina. Todo o caminho custoso e difícil o Jesus fez pelo ser humano. Portanto, diretamente a Deus, através de Jesus, conforme estudamos no módulo 7, podemos ter o perdão dos nossos pecados. Existe um outro passo, que é a conversão, ou o abandono da vida do pecado. Porque é isto que significa a conversão, é uma viragem a 180. Provérbios 28:3 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa. Portanto, depois de passar o processo de confessar diante de Deus, deixar, alcançará a misericórdia. E 2 Coríntios 5:17 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas
já passaram e eis que tudo se faz novo. Portanto, há essa marca quando se, de facto, converte-se ao Senhor. E que certezas nós temos da parte de Deus? Parece simples demais, mas é o que está na Sagrada Escritura. Somos declarados justos por parte de Deus graças ao sacrifício de Jesus e da sua vida justa e é-nos imputada como justiça. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, através do sangue de Jesus Cristo. E mais uma promessa maravilhosa. Isaías 43:25 diz que eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Essa expressão eu mesmo dá a entender que Deus está a dizer que eu não dou essa prerrogativa a ninguém. Sou eu teu Pai, eu teu Criador, é que vou pagar. É fantástico lermos esses textos e perceber que muitos vivem escravos de pessoas, de situações, de passado, de presente, quando há um Deus que vai julgar tudo, que está a oferecer o perdão, assim, a todos livremente. Vinde então, ergui-me, disse o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, versículo 18. Estes textos são maravilhosos e todos eles acabam por descrever uma situação. É a justificação. A justificação é a fase em que o crente, depois de passar por esses processos, ele recebe de Deus o perdão. E isso vem pela fé. Ele crê, porque está escrito. Deus declara aquele homem e aquela mulher justo outra vez, limpo pelos méritos de Cristo. Mas o processo não acaba aí. Existe ainda um outro processo, que é uma vida de santificação. Eu vou dar uma ilustração e todos aqueles que já foram mais novos, certamente e tiveram uma bicicleta onde se recordar. Temos aqui uma câmara de ar. Quando o pneu furava de uma bicicleta, nós pegávamos na câmara de ar, ela tinha buracos, e o que é que fazíamos? Nós enchíamos com uma bomba e a seguir mergulhávamos num recipiente com água. E saía bolhas de ar quando punhamos a câmara de ar dentro da água. Assim ficávamos a saber exatamente o local onde estava o furo. Tirávamos para fora e com umas ferramentas, cola, uma lixazinha e um remendo, raspávamos aquela zona, punhamos a cola e punhamos o remendo. E esse processo era repetido outra vez, até que, mergulhando outra vez na água, já não havia nenhuma bolha de ar que saísse da câmara. Então assim a câmara estava pronta para voltar à sua função. Essa ilustração que dei serve para mostrar o que é a vida do crente a partir do momento que aceita Jesus e vive e aceita o seu perdão e procura viver de acordo com a vontade de Deus e a sua lei. Não quer dizer que ele deixou de ter pecado, mas cada dia, com o estudo da palavra de Deus, procurando pôr em prática, o Espírito Santo na sua vida vai-lhe revelando as suas falhas e vai corrigindo essas falhas. E com isso ele vai sendo santificado. Ele pode pensar que não está a ter mudanças, mas quando ele olha para trás, ele vai ver que está pouco a pouco a ser uma pessoa diferente. Ele está a colaborar com o Espírito Santo. Por isso, meu amigo, quero fazer-te um convite. Você quer ser perdoado? Então, escuta agora este louvor da minha irmã e amiga que convidei para nesse estudo em particular, para que você pudesse ouvir esta música que fala de como Deus é o verdadeiro Salvador.
Cristo me encontrou neste mundo vil e de tanta dor, sofrimento e angústia assolou todo o meu ser, mas Jesus deu-me força e paz, e eu senti o seu imenso amor. Junto à cruz eu senti o seu amor, este amor restaurador que não posso entender. Lá na cruz o preço que Jesus pagou não foi em vão, e eu não sou merecedor deste tão imenso amor que restaura o coração, um coração tão sofredor, que perdoa o homem pecador. Oh, quanto ansei ver meu Cristo e ouvir a sua voz dizendo: Filho, estou aqui, e com gratidão dizer: obrigado, oh meu Deus, por tudo que fez por mim. Lá na cruz o preço que Jesus pagou não foi em vão, e eu não sou merecedor deste tão imenso amor que restaura o coração tão sofredor, que perdoa o homem pecador. Oh, quanto anseio ver meu Cristo e ouvir a sua voz dizendo: Filho, estou aqui, e com gratidão dizer-lhe: obrigado, meu Rei, por tudo que fez por mim. Depois de ouvirmos este belo louvor que nos fala do amor de Jesus e como Ele nos perdoa simples assim e nos cobre com a sua vida justa, vamos orar. Querido Deus e Pai, quero pedir que possas abençoar este teu filho e tua filha que está fazendo este estudo. Não importa o que tenha acontecido na sua vida. A verdade é que pelo aquilo que nós lemos, tu estás disposto a perdoar cada um dos teus filhos. Dá-nos, Senhor, essa certeza. E a fé que tu nos pedes, essa fé possa se traduzir em alegria na nossa vida, na certeza que tu nos perdoas todas as nossas transgressões. Peço que abençoes a vida deste amigo, desta amiga, em nome de Jesus. Amém. Termino, meus amigos, com este texto. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: portanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Hoje, Deus te está a atrair através do seu Santo Espírito, convidando-te a reconhecer a tua necessidade de um Salvador. Que o Senhor te possa abençoar. Estude esta carta de amor de Deus para ti e que não te possas esquecer de ativar as notificações e inscrever-te no canal. Por alguma dúvida ou questão, fale comigo, entre em contato comigo através do e-mail michaelregistro2020@gmail.com. Que o Senhor te possa abençoar grandemente. Vemo-nos no próximo estudo, onde nós iremos estudar sobre o julgamento. Como é que será o julgamento de Deus?